Olá, meu irmão, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. É com muita alegria, renovada alegria, que nós estamos juntos mais uma vez, nesta ocasião, para estudarmos o assunto da liderança formal da igreja, o papel da liderança, o treinamento da liderança. Esse é o estudo de número 6. E nós estamos conversando desde o vídeo anterior a respeito da função de presbítero da igreja. Como nós temos dito várias vezes, nós utilizamos o sistema representativo de governo eclesiástico, que é o sistema presbiterial, e, naturalmente, nós temos uma pessoa ou algumas pessoas qualificadas como presbíteros, que nós já vimos em vídeos anteriores, são os pastores. E nesse caso específico, que nós desejamos realmente que fique na mente de todos nós, é que pastores são presbíteros, sim, mas eles são especialmente responsabilizados pela Bíblia, pelo ensino apostólico, para cuidarem não apenas do ensino da igreja, mas também do pastoreio. E neste caso, eles têm que ter uma habilitação própria para conhecer a teologia, conhecer a ciência de um modo geral, com o objetivo de ter discernimento a respeito do que a igreja deve aprender, tanto em termos de Bíblia quanto em termos de usos e costumes, regras e outras situações. Mas ele também tem que ter o cuidado do pastoreio de pessoas. Muito bem, no caso de presbíteros que não são pastores, nós também vimos no vídeo anterior as qualificações que são necessárias para que uma pessoa seja presbítero. Naturalmente, nós podemos desejar ser presbíteros, como diz 1 Timóteo capítulo 3. Mas a igreja tem que nos escolher, a igreja tem que votar na gente quando existe a oportunidade, a assembleia específica para essa escolha, tá certo? Então vimos quem são os presbíteros. São crentes fervorosos, são crentes que têm várias habilidades, e nós vamos ver daqui a pouco, várias competências, não é? E vimos também qual é o seu trabalho. O seu trabalho, inicialmente, estava, de certa maneira, direcionado para a ajuda do pastor nas questões do pastoreio. Hoje nós vamos avançar um pouco mais nessa questão, exatamente para examinar o lado da gestão do presbítero. O que é que um presbítero faz? Qual é o trabalho que ele tem que desenvolver? E vamos nos perguntar se o presbiterato é um dom espiritual, se a igreja está pronta para reconhecer as pessoas que devem ser presbíteros, se ela está preparada para escolhê-los e aceitar a sua liderança, e se os eleitos, se as pessoas eleitas, os homens eleitos, estão preparados para assumirem as tarefas do presbiterato, não é? Essas questões, para mim, são muito importantes e nós precisamos respondê-las. Vamos lembrar, então, o vídeo anterior e ver como 1 Timóteo, o capítulo 3, e Tito, capítulo 1, nos indicaram as qualificações espirituais e comportamentais dos presbíteros. Uma pessoa que, mesmo que erre, admite seu erro e tem a prontidão de modificar a sua vida em função
dos erros encontrados, portanto, é uma pessoa irrepreensível. Em segundo lugar, uma pessoa fiel, fiel no lar, fiel ao casamento, uma pessoa honesta nesse particular, uma pessoa que sabe dosar bem as suas atitudes, uma pessoa que não se distrai com coisas desta vida, mas é uma pessoa sóbria, uma pessoa que não chama glória para si, portanto é uma pessoa modesta, uma pessoa que tem sempre o seu lar aberto para os outros, portanto hospitaleiro, uma pessoa que está sempre pronta a repartir aquilo que Deus lhe deu, o conhecimento que Deus lhe deu. E eu vou mais além do que o conhecimento bíblico, o conhecimento profissional, o conhecimento da vida cristã como um todo, essas experiências que são repartidas com os crentes. Os crentes precisam saber como é que a gente vive. Então, apto para ensinar uma pessoa que não se distrai com o vinho, isso quer dizer não necessariamente que ela seja abstêmia, mas que ela tenha um comportamento de não se distrair, e o vinho aqui representa o prazer, representa a diversão, vamos dizer assim. Um presbítero é uma pessoa compenetrada, mesmo que se divirta, mesmo que tenha lazer, e ele tem o direito de ter lazer, ele não pode ser uma pessoa que viva com o coração alegre demais pelo vinho e não pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse: enchei-vos o vinho, no vinho há contenda, mas no Espírito Santo há alegria e paz. Não é? Naturalmente, se segue a qualidade 9, que seria uma pessoa não violenta, uma pessoa não agressiva, uma pessoa que ouve primeiro. O conselho de Tiago aqui faz muito bem, não é? Pronta para ouvir, tardia para falar, tardia para se irar. Uma pessoa cordata, ou seja, uma pessoa conciliadora, uma pessoa que sempre procura encontrar o equilíbrio nas coisas que tem que resolver. Portanto, o inimigo de contendas. Não é aquela pessoa que provoca uma cisão, não é aquela pessoa que provoca um desconforto no grupo, mas é uma pessoa que edifica os outros. Uma pessoa que tem os seus bens bem cuidados, mas não tem problema de repartir esses bens, ainda que sejam poucos. Na verdade, quando olhamos para a Escritura, o apóstolo Paulo diz que o contrário da avareza é justamente a gente ser uma pessoa liberal com os bens que a gente tem. Ele, afinal de contas, quem nos dá esses bens é o Senhor. E por conta disso, então, quando nós somos sensibilizados no coração a respeito de alguém, a gente não deve negar a ajuda tão necessária. Em 13º lugar, que governe bem a sua própria casa, criando sob disciplina os filhos com todo respeito. Ou seja, não dá para a gente forçar nenhum filho a ser evangélico, a ser cristão, depois que atingiu a sua maioridade ou atingiu a sua idade de crença, exatamente porque nós sabemos que o Espírito Santo de Deus é quem converte os corações. O nosso papel é fazer com que os filhos tenham conosco uma boa relação de respeito, de consideração e nos considerem como pessoas amáveis, amadas, responsáveis e se eles souberem, por exemplo, ainda que eles não estejam na igreja, mas se eles souberem que nós estamos na igreja e estamos liderando, que eles tenham, da parte da gente, uma sensação de que tudo está sob controle, porque
eles nos conhecem, eles nos respeitam. E, naturalmente, as duas últimas competências, a pessoa não deve ser nova na fé. A pessoa não deve ter sido convertida há pouco tempo. Ela deve ter vivenciado a igreja há algum tempo já, ela tem o dever de ter experimentado a confiança no Senhor, a dependência do Espírito Santo e, naturalmente, ela pode correr o risco, se for nova na fé, de ser uma pessoa vaidosa. E nós já vimos aqui, pelas qualificações, que um presbítero não pode ser vaidoso sob hipótese nenhuma. E, naturalmente, o respaldo das pessoas de fora. Então, estas são as coisas que nós vimos no vídeo anterior, ainda que explicadas também rapidamente, mas no decorrer da sua caminhada, vale a pena você refletir mais profundamente sobre cada uma destas competências. Mas aí que está. Caminhando na direção de qual é o trabalho dos presbíteros, eu estou citando aqui um autor chamado Gene Getz, e ele relaciona duas ações verbais a respeito do presbítero. E no caso específico dele, ele não está fazendo diferença aí entre presbítero pastor e presbítero não pastor. Ele está falando de todos. Mas ele relaciona essas duas ações verbais, pastorear ou apacentar a igreja de Deus, como a gente vê na página 156 da obra dele, e governar. Então, apacentar e governar. De acordo com 1 Timóteo 3,5, o trabalho do presbítero é cuidar da igreja de Deus. Você está cuidando, você pretende cuidar de uma instituição espiritual que tem naturalmente laços físicos, como uma instituição financeira, uma instituição de todos os sentidos humanos, que precisa ser uma instituição de acordo com a sociedade, etc. Mas a igreja de Deus, ela demanda espiritualidade na gestão. Então, é cuidar da igreja de Deus, e isso representa um grande privilégio, mas também uma grande responsabilidade. Olha só o que Gene Getz falou. Um presbítero pastoreia e governa seu povo, satisfazendo suas necessidades espirituais, fazendo-o sentir-se seguro e descansado, cuidando de sua sede espiritual, fortalecendo-o quando fracassa e está desanimado, guiando-o para a vontade de Deus, ficando ao seu lado nas horas de dificuldade e de perigo, disciplinando-o com amor quando se afasta, fornecendo-lhe alimento espiritual, proporcionando-lhe cura para as dores e as feridas. Naturalmente, quando nós olhamos para esse retrato, parece que Getz está afirmando que isto é próprio de pastores. Entretanto, pastores são auxiliados por presbíteros e, nesse caso, no caso do pastoreio, os presbíteros precisam ter a ajuda de Deus para que essas competências, essa caridade, esse envolvimento com as pessoas da igreja seja real. E eu vou falar uma coisa aqui que eu acho muito importante falar agora, que é o seguinte: um presbítero não se envolve com as mulheres da igreja sozinho. Se ele não tem como ajudá-las, ele precisa sim solicitar o auxílio de mulheres piedosas, no sentido de que as questões que ele
tem que tratar com mulheres sejam questões resolvidas no âmbito feminino, e ele dá o suporte. Então, eventualmente pode ser sua esposa, eventualmente pode ser um outro colega presbítero, mas não ande sozinho. Não faça nada sozinho, porque o diabo é perverso, em todos os sentidos. Então, olhe só, do ponto de vista, não mais de Goethe, mas do ponto de vista da nossa Constituição, do nosso jeito de identificar as funções do presbítero, eu estou arrolando aí, além do pastoreio que a gente viu no slide anterior, agora a tarefa de governar a igreja. O presbiterato inclui o ato de governar a igreja, e governar a igreja envolve a tarefa de administrar a comunidade. A gente não administra meramente negócios, a gente administra vidas, e vidas que estão atreladas a Deus. Então vamos lá, eu selecionei 9 itens que são parte do trabalho de um presbítero. Primeiro deles é estabelecer normas para seu funcionamento, para funcionamento da igreja. Como? Que normas? Por exemplo, dias de culto, horários de culto, que dias serão distribuídas a Santa Ceia, eventualmente a caracterização do que a mocidade, do que as senhoras, do que os homens, do que as crianças podem e devem fazer, porque estando em atividades, eles representam a igreja como um todo. Então, de certa maneira, compete ao presbítero justamente este papel de olhar o todo e de estabelecer normas para funcionamento. Nunca é uma atividade solitária de um presbítero, isso pode, isso não pode. É sempre uma decisão colegiada do conselho. E ainda que eu não goste de uma norma que o conselho criou, eu sou um com o conselho. Eu não tenho o direito de sair entre os crentes da igreja e dizer assim, olha, eles votaram essas normas aqui, mas eu não concordo com elas. Porque o lugar de não concordar com o estabelecimento de normas é justamente o conselho. É ali que se discute. E finda a discussão e vindo a votação, quem perdeu assume aquilo que a maioria decidiu. Simples assim, não é? Se você não concorda com isso, é preferível pedir para sair do conselho e ficar quieto no seu lugar. Porque o sistema que nós utilizamos não é individualista, é representativo. E ninguém está autorizado a falar em nome da igreja, a não ser quem a represente legalmente, por força de estatuto. Ok? A segunda atividade é planejar e supervisionar as atividades. Sim, planejar significa chamar as pessoas envolvidas, chamar as lideranças, motivar as lideranças para que elas tenham atividades todas e aí, então, verificar a compatibilidade disto, verificar se não está sendo gasto a mais do que deveria, verificar se ninguém está sendo atrapalhado, escandalizado, enfim, o presbítero tem que sempre ter um olhar sobre as atividades que estão acontecendo. E olhe, faz parte da boa gestão a ideia da gente considerar, da gente elogiar um trabalho quando ele é bom. Não é? E de ser sensível para trabalhos que não deram certo, para ver se eles não são repetidos. De qualquer maneira, isso é planejamento e supervisão. Então, compete aos presbíteros fazer isto. Em terceiro lugar,
compete ao conselho da igreja como um todo e os presbíteros individualmente e pastor receber os filhos da igreja e novos convertidos por batismo e profissão de fé. Naturalmente, você sabe que para que se ingresse numa igreja, só se ingressa mediante batismo de criança, não é? No nosso caso, nós batizamos criança, e podemos discutir isso em outro momento, mas recebemos os pais que se convertem por batismo e recebemos todos por profissão de fé para que sejam membros comungantes. Quem é que examina as pessoas? É o conselho da igreja, são os presbíteros. Então, eles precisam ter discernimento de como é que as pessoas pretendem entrar na igreja, se elas estão aptas para doutrinariamente aceitar o nosso legado e, ao mesmo tempo, instruir, aconselhar, não é? Não só os novos convertidos, como também outros cristãos que se agreguem à comunidade. Então, é de bom tom a gente sempre ter uma classe preparatória para novos membros, uma classe de catecúmenos, e os presbíteros devem, no mais possível, não apenas lecionar na classe. Eu sei que tem alguns presbíteros que são já especializados nisso, mas comparecer à classe, exatamente para ter o primeiro contato com os novos convertidos, com outros cristãos que estão se agregando à comunidade. Não é? O quarto item é um item que funciona na base, muito mais na base da gestão administrativa, que é a transferência de membros. Mas há um aspecto nesse item que eu considero muito importante, que é justamente o momento em que o presbítero precisa julgar questões de indisciplina, questões de fraqueza moral, de fraqueza espiritual, de coisas que são palpáveis, reprováveis pela palavra de Deus, e que o presbítero vai ter que julgar o irmão e, se necessário, excluir o irmão da comunhão da igreja. Então, se trata de um aspecto penoso do presbiterato, mas que nos dá a consciência de que o presbítero deve governar a instituição espiritual, a igreja. Não é? O quinto item é zelar pela vida de testemunho cristão da comunidade. É muito interessante que a nossa Constituição nos diz que o presbítero deve levar ao conselho alguma coisa que ele não conseguiu resolver. Ora, para que ele não consiga resolver, ele precisa ter tentado resolver. Então, antes de levar qualquer coisa para o conselho, o presbítero deve orar a respeito, o presbítero deve procurar as pessoas envolvidas no problema, o presbítero deve ter condições de ajudar pessoas e, se não há como ajudá-las, aí levar para o conselho. Veja como é o trabalho de gestão de um presbítero. Ele deve zelar para que as pessoas não façam asneiras, não cometam asneiras espirituais, não é? Erros doutrinários, fraqueza na vida espiritual, mau testemunho fora da igreja, enfim, tudo isso faz parte da agenda de um presbítero. Ele precisa zelar pela vida de testemunho cristão da comunidade. Em sexto lugar, ele precisa, ao lado do pastor, contribuir para a preservação da pureza e da prática das Escrituras. Uma igreja é movida à Bíblia, não é movida a técnicas de gestão, coaching ou qualquer outra atividade humana de capacitação e treinamento. É movida por Bíblia.
É claro que todos precisam de treinamento nas ciências de gestão, mas aqui nós estamos falando que o presbítero é um zeloso guardador das Escrituras. Em sétimo lugar, o presbítero tem a responsabilidade de ajudar as pessoas no sentido de orientá-las quanto à sua vida espiritual e no que concerne também à educação cristã. O que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que faz parte do trabalho do presbítero estimular as pessoas a estudarem. Não apenas estudar as Escrituras, mas estudarem para a vida. E nesse sentido, então, a vida espiritual é fundamental e o presbítero tem que ser um exemplo vivo de como isso acontece. No item 8º, compete também aos presbíteros examinar as pessoas que são eleitas na Assembleia. Vamos dizer que você já é presbítero, está assistindo os nossos vídeos para uma reciclagem. O seu papel será examinar os irmãos que ainda não são presbíteros e que porventura venham a ser eleitos pela Assembleia. Nesse caso específico, aprovados naquilo tudo que a gente já viu acerca das qualificações dos presbíteros, que eles são frequentadores assíduos, são interessados, eles estão despontando no meio da igreja como líderes naturais, eles são dizimistas, eles são pessoas que não falam mal da igreja. Este exame precisa ser feito pelos presbíteros em vigor, que estão em mandato. E nesse caso, então, se eles forem aprovados, o próprio conselho decide a data em que esses novos oficiais serão eleitos, serão investidos e ordenados, não é? Investidos e ordenados, ou ordenados e investidos, e aí o próprio conselho tem a competência de ordenar novos oficiais eleitos pela Assembleia da Igreja. E a última coisa, o trabalho dos presbíteros é zelar para que todos eles, zelar um pelo outro, no sentido de que todos se ajudem mutuamente a desempenhar o seu ofício como deve ser desempenhado. Eu creio que é bem claro isso que nós estamos vendo, mas vale a pena você se lembrar de que, ao entrar para o presbiterato, tanto a sua vida pessoal quanto a sua agenda vai demandar um compromisso formal com a palavra, dedicação de tempo, dedicação de esforços, estudo, oração em favor da comunidade que o irmão vai liderar como presbítero. Ok? Eu mudo um pouquinho agora para falar, e eu estou quase no fim do vídeo, mas para falar um pouco a respeito das atitudes que os presbíteros devem ter para a governança. E quem determina, de certa maneira, isso é o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro exortou os presbíteros na sua primeira carta para que guiassem os outros de forma pastoral, de modo que do mesmo modo que um pastor de ovelhas as apacenta. Então vamos lá. De acordo com 1 Pedro capítulo 5, o ofício de presbítero, e Pedro se identifica com os presbíteros dizendo, eu sou um presbítero como vocês, o ofício deve ser exercido espontaneamente. Ninguém deve ser forçado a ser presbítero. E ninguém deve ser um presbítero constrangedor, no sentido de que, como presbítero da igreja, esta pessoa viva sempre lembrando o peso de ser presbítero, não é?
Então, é uma dedicação espontânea, é uma dedicação voluntária. E o objetivo dessa dedicação voluntária e espontânea é agradar a Deus. Por que é que você está querendo ser presbítero? Bom, sua resposta deve ser a seguinte: eu sinto chamado de ser presbítero, não de ser pastor, de ir para o seminário, mas de ser presbítero da minha igreja, porque eu quero, com isto, agradar a meu Deus. Quero retribuir a meu Deus todas as bênçãos que Ele me tem dado, e cuidar do povo de Deus para mim será uma enorme honra, e eu quero fazer isso espontaneamente. Segunda coisa, Pedro vai mostrar que é perigoso um presbítero que se torne ganancioso. E quando a gente fala de ganância, o sentido do texto ali de 1 Pedro está ligado, de certa maneira, ao sustento do presbítero. O pastor, por exemplo, é um presbítero sustentado pela igreja, porque a despeito dele ter várias capacidades, podendo ser um engenheiro, um médico, um profissional liberal, um profissional de indústria, ele parou com tudo isso e ele dedicou sua vida à igreja, e ele depende do sustento que a igreja lhe dá. Pois bem, ele não pode ser ganancioso. Ele não pode ser uma pessoa que queira os mundos e os fundos. A igreja arrecada X, ele quer ganhar 50% de X. Não tem jeito de fazer isso. Não é? Um pastor não pode ser ganancioso. O apóstolo Paulo disse assim: aprendi a viver contente em qualquer situação, tanto sei estar em fartura, quanto estar sem fartura. Mas no caso dos presbíteros, a ganância pode ser no sentido de administrar o bem público. Ou seja, nós estamos o conselho tem a responsabilidade de tomar conhecimento de quanto a igreja arrecada. E nenhum presbítero tem o direito de puxar para o seu lado, e isso é duro, é difícil, eu sei, mas de puxar para o seu lado, para os seus interesses pessoais, o dinheiro que a igreja tem. Nós temos um orçamento que é feito, e se tem alguma hora que a gente tem que defender algum ponto de vista, é na época da elaboração do orçamento. E aí, nós temos que cumprir o orçamento durante o ano. Quando surge uma coisa não prevista em orçamento, deve haver um consenso do conselho, no sentido de se a gente vai abrir espaço para aquele item e fazer uma modificação orçamentária ou não. Mas nenhum presbítero tem o direito de dizer: não, nós não vamos fazer isso agora, porque a gente precisa fazer aquilo outro que é do meu interesse. Essa é a ganância. Esse é o sentido da ganância. Um presbítero não pode ser ganancioso. Em terceiro lugar, de modo que presbíteros, o ofício deve ser exercido de modo que presbíteros não se posicionassem como dominadores do povo de Deus, legislando em causa própria, mas servindo de modelos para o rebanho. Pois é, o presbítero é um crente, e como crente ele é moderado. Nós vimos lá atrás que ele é uma pessoa que mansa, que toma decisões de maneira pensada, e ele, em absoluto, é dominador do povo. Nós não somos aquele tipo de igreja que coloca medo nos seus crentes para que eles façam o que a gente quer. Isso foi na Idade Média. Na Igreja Reformada, quem tem autoridade sobre todos nós é a palavra de Deus. E nesse caso específico, os presbíteros,
não podem ser dominadores, não podem ser tiranos, não podem fazer com que o povo ande cego. Pelo contrário, tem que fazer o povo enxergar. E nesse sentido, Pedro era muito claro em mostrar que os presbíteros não deviam conduzir, nem presbíteros nem pastores, deveriam conduzir as pessoas a fazerem a sua vontade particular. Eu diria que uma igreja que tem um conselho inteligente e é uma boa igreja equilibrada, é aquela que confere nas Escrituras se de fato a coisa é assim. Eu quero reforçar aqui, mais uma vez, o fato de que quando nós fomos eleitos por um grupo de pessoas. Então, em tese, nós deveríamos defender os interesses dessas pessoas, em tese, representar essas pessoas. Só que no caso de uma igreja de Deus, quem não merece ser defendido? Nós podemos guardar a mágoa de alguém que não votou na gente e por isso, olha, fulano não votou em mim, portanto eu não tenho que cuidar dos interesses, das necessidades dele. Ele não votou em mim. Não, esse é um argumento que está no mundo, mas que não está na igreja. É preciso, então, reforçar o fato de que nas decisões conciliares o presbítero não representa a si mesmo, porém a comunidade que acompanha com suas orações, visitas e pastoreio. O presbítero não deve ser leviano no sentido de resolver sozinho as coisas do seu modo, se ele não tem segurança de que ele está fazendo a vontade de Deus e isso está comprovado na Escritura. Por exemplo, perdoar uma pessoa de um erro que ela cometeu contra ele, ou então de auxiliar esta pessoa nas suas necessidades em questões de emergência. Mas o presbítero não pode agir sozinho no sentido de tomar decisões de grande fôlego que ocupem a liderança da igreja como um todo. Ele precisa entender que ele representa a igreja. Então, se porventura dissermos assim, nós desejamos o auxílio de uma nova pessoa no ministério pastoral. Tá bom? Tá bom. O que ele tem que fazer? Ele tem que saber o que a igreja sente a respeito disso. Se a igreja se ressente da falta de alguém, antes de tomar decisão. Não basta simplesmente olhar para o orçamento e verificar que no orçamento tem verba ou não tem verba. Ele precisa saber o que o povo está necessitando. É por isso que ele é representante. E quando ele fala, ele tem que falar em nome de todos. Como é que ele deve, então, tomar as suas decisões? O foco de todas as decisões e ações deve centrar-se na glorificação de Cristo. Exatamente isso. Deve centrar-se na glorificação de Cristo e, além disso, essas decisões devem ser pesadas à luz do que a comunidade necessita e aspira. Ser presbítero é ser um dom espiritual, isso é ser um dom espiritual, como os carismas do Novo Testamento? Bom, para ser um dom, talvez os apóstolos teriam mencionado, não é? Teriam mencionado numa das listas de dons. E se nós nos lembrarmos que Paulo escreveu ou falou com os presbíteros de Éfeso em Mileto, vai dizer assim: pastoreiem vocês todos a igreja de Deus. Ou seja, é uma coisa comum.
Enquanto um sabia orar, enquanto um sabia pregar, enquanto um sabia visitar, eles tinham que pastorear a igreja de Deus, cada um dentro das suas competências, mas executando a mesma coisa. Por outro lado, por ser o presbiterato tarefa de liderança da igreja, todos os escolhidos pela igreja para serem presbíteros devem evidenciar dons relacionados com essa liderança. Então, um candidato a presbítero tem que ter como dom espiritual uma capacidade de governança, ou então uma capacidade de ensino, ou então uma capacidade de mediação, de oração, uma capacidade de visitação, uma capacidade de cuidado. Não é? Quando Paulo escreveu aos Romanos, ele disse assim, olha, quem preside bem, quem ensina. Então, são tarefas relacionadas à liderança de um povo. E o presbítero precisa ter qualidades de liderança para executar o ofício de presbítero. Então, eu faço bastante divisão entre ser presbítero e os carismas que cada presbítero tem a partir da ajuda, da intervenção, da orientação do Espírito Santo de Deus. Mas todos os dons que o Espírito dá, eles devem estar relacionados de alguma maneira com a condução da igreja. Aí vem algumas perguntinhas aí. Como eu reconheço na igreja os que devem ser presbíteros? Bom, é pela vivência. A gente consegue identificar irmãos nossos que vão se projetando no sentido de auxiliar, no sentido de trabalhar, no sentido de ensinar na escola dominical, em grupos pequenos, de pessoas que são conselheiras, de pessoas que têm uma capacidade visionária, rumo à espiritualidade. Então, como é que a gente reconhece na igreja os que devem ser presbíteros? Pessoas que, olhando para a Escritura, a gente perceba que elas têm as qualificações indicadas pela Escritura. Segunda pergunta, está a igreja preparada para escolhê-los e aceitar sua liderança? Não necessariamente, porque a igreja, muitas vezes, é uma igreja bairrista. Então, a mocidade gosta de uma determinada pessoa e vota em peso naquilo porque há uma simpatia. Na verdade, muitas vezes a igreja vota nas pessoas por simpatia e não por competência. É um erro. Qual é o jeito? Bom, a nossa Constituição determina que antes de uma eleição, o pastor da igreja ou os pastores da igreja façam um trabalho exaustivo no sentido de preparar a igreja para votar nas pessoas. Então, além da possibilidade da igreja, tem muitos conselhos que eu conheço que fazem isso, o conselho dá oportunidade à congregação para indicar nomes, e ele vai fazer a triagem, porque é uma coisa de direito dele, constitucional. O fato é que ele vai apresentar à igreja as pessoas que o conselho considera credenciadas. Sempre à luz da Escritura, sempre à luz das regras da Assembleia. Não é? E então, nós precisamos levar a igreja, nesse tempo de preparação prévia, a perceber que não é por simpatia que a gente vota nas pessoas, não. É com muita oração, olhando para as pessoas e tentando enxergar o padrão bíblico que Deus estabeleceu para ser presbítero. Não é? Se você já é presbítero, se lembre de que na época da sua escolha, os crentes tiveram que avaliar a sua vida. E a sua vida não pode decair, não pode enfraquecer para que você se mantenha e seja reeleito. E os novos, a mesma coisa. E a terceira pergunta é, estão os eleitos preparados para assumirem as tarefas do presbiterato? Olhe,
a gente amadurece. Ninguém nasce sabendo ser presbítero. Ninguém nasce sabendo ser pastor ou ser diácono. O que a gente percebe é que toda pessoa devotada ao que faz amadurece e, nesse caso, vai ficando cada vez mais preparado para assumir as tarefas do presbiterato. Então, eu diria o seguinte, que você deve pensar em algumas áreas da sua vida que precisam ou que já estão sendo devidamente trabalhadas, não é? Você tem que entender que o colegiado de presbíteros de uma igreja, encarregado pelo Espírito de pastoreá-la, deve ser um mini-retrato do corpo de Cristo, por meio do qual sejam demonstradas a unidade na fé e no pastoreamento e a diversidade dos dons. O conselho da igreja é a célula mãe da igreja. Quando o conselho está em paz, quando o conselho é espiritual, quando o conselho está envolvido mutuamente em abençoar uns aos outros, a igreja toda acompanha. Quando o conselho é dividido, tem 3 para lá, 2 para cá, a igreja também se divide porque a igreja toma partido. Então, o ideal é que a gente sempre se lembre de que nós não podemos fazer isso com a igreja. Nós temos que ser pessoas honestas, ser francas, mas ao mesmo tempo ser cordatas, ser companheiras. Mas o presbítero precisa se inteirar no mínimo de um pouco de teologia. Então ele precisa saber dos pontos fundamentais da fé cristã, a visão missionária, educacional da igreja. Ele precisa saber um pouco de relações humanas. O presbítero precisa saber como tratar os membros da igreja, como ele deve fazer com agregados, como os de fora da comunidade, não é? Ele deve ser uma pessoa que não passa por alguém sem cumprimentar, sem tratar bem, sem... Ele é um pai da igreja, Terceira coisa, o presbítero precisa entender um pouquinho de planejamento, não é? Não só do ponto de vista daquilo que pode acontecer durante o ano, mas pensar 5 anos, pensar 10 anos, pensar no tempo dele e pensar além dele. Por exemplo, se você tem filhos pequenos, você está pensando a igreja para quando? Tem que pensar para hoje, mas tem que pensar a igreja para a época que seus filhos forem moços e adultos. Tem que pensar em quais crianças que hoje congregam na igreja têm potencial para serem pastores, presbíteros, diáconos, porque isto é fundamental. A gente precisa trabalhar um pouco a questão de planejamento. Você precisa também conhecer a constituição da igreja e da administração eclesiástica, né? Porque sem a constituição da igreja na mão, sem conhecer estatutos, sem conhecer do porquê tudo existe, para que existe, fica difícil. Eu me lembro de uma ocasião em que o Conselho de Pastores de Jundiaí estava examinando candidatos a vereadores evangélicos para incentivar as igrejas a votar neles ou não. E uma das perguntas que foi feita foi a seguinte: algum de vocês leu a lei ordinária do município? Ninguém tinha lido. Algum de vocês conhece as funções de vereador? Nenhum conhecia. Eles estavam indo simplesmente porque eles queriam um cargo público. Não é assim. A gente precisa conhecer um pouco a constituição da igreja. E, por último, a gente precisa ter uma família que nos dê suporte. Porque a partir do instante em que a gente abre o coração para ser presbítero da igreja, nossa esposa tem que compreender isso, nossos filhos têm que aceitar o tempo que a gente vai gastar na igreja, nosso relacionamento com o emprego tem que ser um relacionamento em que a gente consiga dar tempo à casa do Senhor. Tem gente que trabalha muito fora e diz assim: eu não posso ser presbítero porque eu trabalho fora.
mas nem dízimo dá, não é? Então, isso é um problema. Isso é uma situação difícil, não é? Uma pessoa assim não serve para ser presbítero mesmo. Agora, serve para ser presbítero uma pessoa que explica isso para sua casa e trabalha nessas relações familiares sadias e, afinal de contas, então nós encontramos a esposa, os filhos, os demais familiares, todos apoiando, dando suporte ao seu presbítero. Tem mais uma coisa que eu quero falar dentro disso, especialmente me referindo a quem é casado, porque às vezes as esposas de presbíteros e as esposas de pastor e as esposas de diáconos, vamos incluir, não sabem conviver com o ofício do seu esposo e se vangloriam e são vaidosas e são tremendo obstáculo para a vida do presbítero. Então, às vezes, a gente sabe de pastores que foram atrapalhados por suas mulheres, por suas esposas, exatamente porque subiu à cabeça o fato delas verem que o seu esposo agora é o chefe da igreja. Não é chefe da igreja, é servo de Cristo na igreja. Então, é muito necessário cuidar desse aspecto familiar. Eu creio que era isto que nós deveríamos conversar hoje a respeito do presbiterato. O próximo passo será começar a estudar aquilo que se refere a diáconos. Então, eu espero que você continue firme assistindo estes vídeos e, naturalmente, tendo a sua visão ampliada para a aceitação ou a manutenção do ofício para o qual você foi escolhido pela igreja. Que Deus te abençoe.